Voltei aqui para o Google, digitei mosaico para colorir. Olha, achei vários desenhos de mosaicos. Vou abrir esse daqui. Então, observem. Olha esse mosaico, ele é todo formado de figuras geométricas. Consigo observar aqui várias figuras geométricas. Consigo, ó, deixa eu pegar aqui um pincel. Consigo observar, olha aqui o triângulo. Olha o triângulo. Olha que cheio de triângulo. Tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Eu consigo nesse daqui observar hexágono, que é uma figura de 6 lados. Tá? Eu consigo observar, tá vendo a pétala? Se a gente contar quantos lados tem a pétala, tem 1, 2, 3, 4, 5. Uma figura de 5 lados chama-se pentágono. Vocês, esse ano, vocês não estudam hexágono, pentágono, tô só mostrando para vocês, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar uma outra imagem para vocês. Essa daqui, olha esse mosaico. Ele é quase exclusivamente formado por quadrados, tá bom? Quase inteira aqui eu vejo quadrados nele. Agora, por exemplo, olha esse daqui. Esse papagaio. Esse papagaio, o biquinho dele não é uma figura geométrica, tá vendo? A figura geométrica tortinha não é. Mas, por exemplo, a maioria das peças aqui, pessoal, elas têm 4 ou 5 lados. Então, peças de 4 lados a gente chama de quadrilátero, 5 lados, pentágono, e assim por diante. Então, tudo isso daqui, tirando o biquinho dele, é figura geométrica. Todas têm um nominho. Esse ano a gente não estuda todos os nominhos. A gente vai ficar aí só em alguns. Mas quando vocês forem meus alunos lá no 6º ano, vocês vão saber todos os nomes de todas as figuras. Tem algumas que são muito grandes, que elas não têm nomes especiais, mas as principais vocês vão aprender. Então, voltando aqui para nossa apostila, página 35, deixa eu prender aqui o celular. Pronto. Ixi, eu acho que agora ficou muito alto o meu tripézinho. Deixa eu tentar dar uma baixada aqui nele. Senão vocês não vão enxergar nada do que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Criançada, então eu fiz aqui do ladinho um resuminho do que nós vamos estudar, tá bom? Vou tirar minha apostila para ela não me atrapalhar. Então, eu desenhei aqui essas 3 figuras que, a princípio, são as figuras que nós vamos estudar. Bom, eu tenho aqui um retângulo, um quadrado e um triângulo. Vamos começar pelo triângulo. Quando a gente fala em triângulo, a primeira característica que a gente sabe é que o triângulo é toda figura formada por 3 lados. Como que a gente acha os lados? Ó, aqui é um lado, aqui é o segundo lado e aqui é o terceiro lado, tá? Além dos lados, a gente também vai estudar uma outra característica do triângulo, que é uma característica chamada vértice. Para ficar fácil de vocês entenderem, eu vou falar assim que vértice são as pontas, ou matematicamente falando, vértice é o encontro de 2 lados. Quando 2 lados se encontram, eles se encontram na vértice. Então, aqui eu tenho uma vértice, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Então, um triângulo tem 3 lados, ó, 1, 2, 3, e 3 vértices. Então, 3 lados e 3 vértices. Tá? Então, temos ali, desculpa, essa característica do triângulo. Então, triângulo é toda figura que tem 3 lados. Combinado? Agora,
essas duas figuras aqui, elas têm uma coisa em comum. A gente vai contar quantos lados tem o retângulo e quantos lados tem o quadrado. Olha, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Ô, Cássia, os dois têm 4 lados. Ok, é uma característica do retângulo e é uma característica do quadrado. Eles terem 4 lados. Agora, como que a gente diferencia o retângulo do quadrado? O quadrado, se eu pegar a minha régua aqui, vou pegá-la e medir, ó, todos os lados vão ter o mesmo tamanho. Então, eu tô medindo aqui, tem 3 centímetros, vou virar aqui, vai ter 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Então, no quadrado, todos os 4 lados têm o mesmo tamanho. No retângulo, não. A gente vai ter 2 lados iguais e 2 pares de lados iguais. Então, esse lado e esse lado são iguais, esse lado e esse lado são iguais. E a gente tem 2 lados maiores que outros 2. Então, a gente diferencia o retângulo do quadrado dessa forma. Agora, pessoal, por exemplo, quando eu faço esse desenho aqui, eu tô brincando de mosaico. Então, eu quero construir uma figura de 4 lados, assim. Ou assim, por exemplo, ó. Não, assim ficou parecendo um triângulo. Esquece esse daqui, ó. Assim, por exemplo. E aí, a gente não consegue identificar se é um retângulo ou um quadrado. Como que a gente vai nomear? A gente vai nomear o seguinte: toda vez que a gente não souber o nome da figura de 4 lados, a gente vai dar um nome geral para ela. Então, toda figura de 4 lados vai se chamar quadrilátero. Então, lá na prova, lá na atividade, se vocês tiverem dúvida do nome, vocês sabem que se tiver 4 lados, vocês escreverão que é um quadrilátero. Então, quadrilátero é toda figura que tem 4 lados. Faltou eu contar quantos vértices tem o retângulo e o quadrado. Então, vamos começar aqui no retângulo. 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 lados e 4 vértices. Vamos ver se no quadrado também é assim? 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 lados e 4 vértices. Galerinha, isso é uma característica das figuras geométricas. O número de lados é sempre igual ao número de vértices. Eu vou desenhar uma figura aqui que não é o nosso objeto de estudo, só para eu mostrar para vocês. Tá? Eu vou desenhar a mão livre. Isso daqui é uma figura geométrica. Vamos ver quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. Uma figura de 5 lados, ela chama-se pentágono. Pentágono. Então, se ela tem 5 lados, ela vai ter que ter 5 vértices. Vamos ver se tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre figuras geométricas é: o número de lados é sempre igual ao número de vértices, tá bom? Então, voltando lá. Então, os quadriláteros, 4 lados e 4 vértices. O triângulo, 3 lados e 3 vértices, tá? Deixa eu mostrar para vocês de curiosidade como é que faz o losango. Eu vou ensinar para vocês. Vou mostrar, aliás, como é que faz um quadrado, como que a gente diferencia um quadrado de um losango. Tem muita gente que fala assim, principalmente aluno mais velho. Ô, Cássia, isso é um quadrado. Ô, Cássia, isso é um losango.
mas não sabe a diferença. Não é estudo de vocês, é curiosidade. Meninos, vocês já fizeram pipa em casa? Geralmente aí menino gosta de soltar pipa, né? Quando a gente faz uma pipa, a primeira coisa que nós fazemos é o esqueleto da pipa. Para fazer um losango, a primeira coisa que nós devemos fazer é seu esqueleto também. Então, o que que a gente faz? Eu vou usar minha régua, eu vou escolher um número par. Aqui, eu vou falar que aqui tem 8 centímetros. Eu tô colocando 8, mas poderia ser qualquer número. Então, como que eu desenho um losango? Eu faço uma reta, e aí eu vou ver quantos centímetros ela tem. No caso, eu escolhi 8. Aí eu venho aqui, eu calculo a metade de 8. Cássia, mas eu não sei o que é metade. Vocês vão aprender ainda, mas metade significa dividir em duas partes iguais. Então, imagina que isso daqui é um chocolate que mede 8 centímetros e você tem um irmão, uma irmã, e a mãe fala metade para um, metade para outro. Então, quanto que cada um vai ganhar? Se tem 8, cada um ganha 4 com 4, para os dois ganharem o mesmo tanto. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, vou fazer um ponto em cima do 4, que para cá tem 4, para cá tem 4. Aí, eu vou virar, fazer uma cruz. E eu vou fazer, pode ser uma cruz maior que 8 ou menor que 8. Eu vou fazer, nesse caso, uma cruz menor que 8. Eu vou fazer uma cruz de 6. E aí, eu vou pegar o número 6, que foi o número que eu escolhi, poderia ser maior ou menor que 8, e vou repartir no meio o número 6. Metade de 6, 3 para um, 3 para outro. Então, eu vou colocar aqui, formando uma cruz, 3 para cima, 3 para baixo. E agora eu uno as pontas aqui. Lá na escola, quando os meninos do 6º ano fazem, eles ainda não aprenderam a fazer, mas eles vão aprender esse ano. Eles fazem esse esqueleto a lápis, porque aí eles apagam. Então, qual que é a diferença de um losango para um quadrado? É que no losango, esses dois esqueletos vão ter tamanhos diferentes. No quadrado, quando eu faço os dois esqueletos, então, por exemplo, eu fiz um esqueleto... Ai, peraí, eu vou fazer aqui. Eu fiz um esqueleto de 8. Aí, o outro esqueleto também tem que ser de 8. Então, eu marco aqui a metade. Metade de 8 é 4. Vem aqui. 4 para cima, 4 para baixo. E aí, eu uno as pontas. Visualmente, pessoal, o losango e o quadrado são muito parecidos. Então, tem muita gente que olha os dois e confunde, tá? Mas, olha, a minha imagem, eu vou fazer ela assim. Então, aqui no quadrado, o esqueleto, todos os lados do esqueleto têm o mesmo tamanho. No losango, não, são tamanhos diferentes. Então, é assim que a gente diferencia, ó. Na verdade, a pipa é assim, não é? Não é assim que vocês fazem, com tamanhos de varetas diferentes? É assim, não é? Então, a pipa, ela é um losango, não um quadrado. Isso daqui é curiosidade, tá, criançada? Então, voltando lá para a apostila. Vamos lá. Vocês vão preencher aqui com o que eu acabei de ensinar. Primeiro, vocês escrevam o nome, depois quantos lados e quantos vértices. Acabei de ensinar isso. Depois ele pergunta: o que é possível observar entre o número de lados e de vértices em cada figura? Lembre-se que o número de lados e o número de vértices sempre será igual. Aí depois, ó. As figuras que apresentam 4 lados são chamadas de quadriláteros e aquelas que têm 3 lados são chamadas de triângulos. Terminou isso, vocês vão recortar essas 6 imagens que estão aqui. Vocês vão separá-las em 2 grupos. Primeiro grupo dos quadriláteros, segundo grupo dos triângulos. Então, escrevam quadrilátero de um lado, triângulo de outro.
passem um traço e colhem de um lado os quadriláteros e colhem de outro lado os triângulos, tá joia? Pausando aqui, eu já volto.